Fala, meus queridos, saudação de paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças ao Eterno. Eu quero começar essa nossa conversa de hoje dizendo algo bastante interessante que vai delimitar os rumos da nossa conversa. Premissas, pressupostos, eles são importantes. E eu falo isso lembrando de uma conversa que eu tive com um amigo meu uma vez, onde ele me apresentou um trecho de uma obra literária que ele estava lendo. Não lembro se era um trecho, se era uma frase, porque eu não lembro nem a obra que era. Gostaria de lembrar, inclusive, para falar aqui para vocês, mas tentei, não consegui lembrar. E ele me apresentou aquele trecho, ou aquela frase, admirando e gostando daquilo. Porém, todavia, no entanto, eu conhecia a obra e conhecia o autor e sabia que o pressuposto daquele autor era contrário àquilo que tanto meu amigo quanto eu acreditamos. Então eu disse para ele: beleza, você sabe por que esse autor está dizendo isso? Você sabe qual é o pressuposto dele? Você sabe qual é a premissa pela qual ele, através da qual ele parte para estabelecer esse argumento? Aí ele disse que não. Eu compartilhei qual era o pressuposto daquele autor e a gente teve uma conversa naquele dia justamente sobre isso. Qualquer conteúdo que você vai consumir, é importante você saber qual é a premissa, quais são os pressupostos do autor daquela obra literária ou cinematográfica. Partindo e avançando um pouco nesse nosso pensamento, existem premissas e pressupostos através dos quais nós podemos enxergar a vida e a realidade que nos cerca. Existem várias lentes pelas quais nós podemos enxergar a vida como um todo, a realidade como um todo. Perceba, eu não estou falando de enxergar a sua própria história. Eu não estou falando de enxergar a si mesmo. Estou falando de enxergar a realidade como um todo. Certo? Existem várias lentes pelas quais nós podemos enxergar a realidade que nos cerca. E aqui eu quero fazer um contraponto entre experiência e convicção. Quero pensar sobre essas duas lentes através das quais nós podemos enxergar a realidade. A partir da minha experiência pessoal e a partir de uma convicção. Em A Piada Mortal, uma história publicada pela primeira vez em 1988 e feita uma animação dela em 2016, é tentada contar a origem de um dos vilões mais conhecidos de todos os tempos. Segundo a premissa e a proposta dessa história, Arthur Fleck era um humorista mal sucedido, que não conseguia ganhar dinheiro para sustentar sua esposa, que estava grávida. Mediante a isso, ele intenta incorrer no crime. E quando ele está acertando os detalhes disso, chegam dois policiais e dizem que havia acontecido uma tragédia e a sua esposa havia morrido. Ele não quer mais ir com os criminosos, pois, segundo ele, não haveria mais motivo para ele cometer o crime, pois ele queria cometê-lo para ganhar dinheiro, para sustentar a sua esposa e tirar ela de onde ela morava. Porém, os bandidos dizem que não, que ele tem que ir até o fim e tal. E ele faz isso. E quando chega no local, ele cai num tanque de ácidos que desemboca no rio da cidade. Ele fica lá se coçando, começa a chorar. E quando ele chora, no mesmo momento que ele está chorando, ele começa a rir. Aquela risada que nós conhecemos dele. E ali a transformação de Arthur Fleck para Coringa. Certo? E aí a história vai se desdobrar em ele tentando provar a todo mundo
que todas as pessoas ditas normais, é isso que ele diz, estão a apenas um dia ruim de distância de quem o Coringa é. E aí eu paro aqui de contar a história, porque se você quiser conferir depois, e até porque o nosso foco aqui não é contar essa história para você. Mas ele tenta provar esse ponto. Isso se torna a filosofia dele. Porque ele teve um dia ruim, e a partir disso se transformou num dos vilões mais conhecidos de todos os tempos. Ele acha que todas as pessoas que forem expostas a dias ruins vão quebrar, vão ceder à loucura. Então perceba que a forma através da qual, a lente através da qual o Coringa passa a enxergar a realidade é a partir da sua própria experiência. Ele está dizendo: eu tive um dia ruim e quebrei. Portanto, todos aqueles que tiverem um dia ruim vão quebrar também. As pessoas não são tão diferentes de mim assim. Se elas forem expostas ao mesmo tipo de dor e tragédia que eu fui exposto, elas vão se tornar iguais ou piores a mim. E ele fica tentando provar esse ponto. Então ele está olhando para a realidade a partir da sua própria experiência. E eu não estou aqui para desvalorizar a experiência pessoal, muito pelo contrário. Mas você consegue entender que enxergar toda a realidade a partir da minha própria experiência, enxergar tudo que me cerca pela lente da minha experiência pessoal, é uma maneira muito pequena de enxergar a vida. A minha vivência e a minha experiência, ela é importante para eu entender a mim mesmo. Conhecer a minha história, valorizar a minha experiência, é importante para que eu conheça a mim mesmo. É importante para o autoconhecimento. Para que eu me conheça, para que eu me entenda. E a partir disso siga a vida. Mas não pode ser uma lente através da qual eu enxergo toda a realidade. Fazer isso é um equívoco. Fazer isso é um equívoco. E agora, equilibrando a balança e fazendo um contraponto, eu tenho um outro personagem aqui que também teve um dia ruim. O nome dele é Jó. O texto bíblico diz que, exceto a saúde debilitada de Jó, todas as outras tragédias que aconteceram a ele, aconteceram todas em um dia. Ou seja, Jó teve um dia ruim. E num primeiro momento, quando você está lendo o livro de Jó, você pensa que ele vai partir pela mesma avenida do Coringa. Que ele vai começar a enxergar a vida a partir da sua experiência pessoal. Porque ele começa amaldiçoando o dia que ele nasceu. Então parece que ele ficou ressentido. E que ele vai, a partir de agora, enxergar a vida a partir da sua experiência. Porém, o livro vai avançando e nós chegamos no capítulo 19. Onde Jó dá aquele brado que todos nós conhecemos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó está dizendo: eu não estou olhando a vida
a partir da minha experiência, embora pudesse fazê-lo. Eu estou olhando e enxergando a vida a partir de uma convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. A você que está assistindo esse vídeo, eu creio piamente que essa mensagem não chegou em vão até você. Você que está acompanhando esse conteúdo, tenho plena certeza de que ele não chegou em vão até você. A verdade é que todos nós temos experiências que nós não gostamos nem de lembrar. Todos nós já vivenciamos coisas que a simples menção daquela época, daquela fase da vida, nos faz sentir calafrios. Porém, todavia, no entanto, nós não podemos olhar para a vida com as lentes das más experiências que tivemos. Como eu disse anteriormente, a nossa experiência serve para nos entender a nós mesmos, para entender quem somos, o que passamos e para onde vamos. Então a experiência humana tem sim o seu valor, a despeito do que muitos querem dizer hoje em dia. Então ela serve para você enxergar a si mesmo, mas não enxergar a realidade. A realidade é muito maior do que a sua experiência. A realidade das coisas é muito maior que a minha própria experiência. Porque a realidade é muito maior do que eu. Então enxergar as coisas a partir da minha experiência é muito pequeno. É uma lente muito pobre que me impede de ver muita coisa. E talvez você está ouvindo essa mensagem agora e você está paralisado porque você não consegue sair de onde você está. Porque você enxerga tudo a partir dos seus traumas, das suas más experiências, do que te fizeram, do que te falaram. E repito, eu não estou desvalorizando a sua experiência. Eu não estou desvalorizando a sua história. O que eu estou dizendo é que você não pode olhar a vida a partir dessas lentes, porque isso está paralisando você. Isso está fazendo você ficar estagnado. Isso está fazendo você ficar parado. Não está te deixando avançar. Não está te deixando prosseguir. E se você chegou até esse conteúdo, eu creio que sim, que você é alguém que já teve experiências com Deus. É alguém que conhece o Senhor. E se assim é, deixa eu lhe dizer, passe a enxergar a vida a partir de uma convicção. Porque se você olhar a vida a partir da sua experiência, você vai se assemelhar a um dos piores vilões de todos os tempos. Mas se você olhar a vida a partir de uma perspectiva de convicção, você vai ser semelhante a Jó, que disse: eu estou sofrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. O que eu estou vivendo não está sendo fácil, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, a minha experiência não é a lente pela qual eu enxergo a realidade. Eu não deixei a minha alma azedar por causa das experiências ruins que eu tive. A minha convicção continua inabalável.
Eu continuo entendendo que o Senhor está no trono, que Ele está no governo, que Ele tem o controle de todas as coisas. E que Ele se levantará sobre a terra, ou seja, vai ficar tudo bem. Deixa eu dizer isso para você. Eu não sei que vale você está atravessando, eu não sei que adversidade você está enfrentando, mas deixa eu lhe dizer. Creia que vai ficar tudo bem. Tá bom, queridos? Eu espero de verdade que essa nossa conversa de hoje tenha te abençoado e te edificado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Pelo Rei e pelo Reino.